Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de JSF. Nas últimas aulas a gente vem apresentando como integrar o JSF com alguns recursos que a gente usa no cotidiano quando está voltado a aplicações HTML com JavaScript e agora essa nova tendência de Angular, né? Que a gente aplica muito jQuery e Bootstrap, né? O jQuery para dar maior potência nos comportamentos, né, e funcionalidades da nossa aplicação e o Bootstrap para deixar a nossa aplicação um pouco mais elegante, vamos dizer assim, para não dizer completamente mais bonita, né, da nossa aplicação. Antes da gente pensar em design, hoje é indispensável a gente conhecer Bootstrap, independente de qual aplicação você venha desenvolver, tá? E aí eu vou deixar na descrição do nosso canal o site do Bootstrap, né, onde tem o Home, Documentation, alguns exemplos, temas também, tá? E aqui eu vou apresentar alguns dos principais componentes que a gente já pode identificar das ilustrações, né, estão disponíveis no site, tá? Um desses componentes, como inicialmente, é o alert, né, para você exibir mensagens, para dar algum aviso, alguma notificação, alguma informação da sua aplicação. Uma coisa interessante que vocês têm que considerar é que o Bootstrap, como a gente pode dizer, ele padronizou, tá? Ele organizou o desenvolvimento de estilos para melhorar, né, a qualidade do código que é responsável por dar um estilo na nossa aplicação. E aí essa foi a grande, no meu ponto de vista, essa foi a grande sacada do Bootstrap, né? Padronizar, documentar como a gente vai criar um padrão de estilização das nossas páginas. E vai ser muito comum vocês se depararem com essas tags, com essas palavras-chave, né? Como por exemplo primary, secondary, success, danger, warning e info. Essas são das principais seletores, vamos dizer assim, de uma classe CSS, tá? E aí vocês vão observar que na maioria dos componentes sempre vocês vão se referenciar a essas chaves quando vocês querem obter o estilo apresentado, ok? Como a gente trabalha com aplicações que interagem com componentes, que esses componentes de input e de imagens, entre outras coisas, a gente já vai partir para apresentar os componentes de formulário que o Bootstrap ele nos apresenta, tá? E aqui vocês já podem observar, olha a quantidade de opções e de exemplos que a gente tem para compor a nossa página de uma forma mais elegante, usando os elementos nativos do HTML, um input, um check, um select, entre outros componentes que a gente usa no dia a dia quando está interagindo em um site, né? Quando a gente não tem só conteúdo, mas sim interação de input de dados. E aí eu consegui extrair alguns exemplos para ilustrar na nossa aplicação, tudo bem? Vou localizar aqui este exemplo, que é um dos, como a própria ilustração avisa, né, que é um dos maiores, mais complexos layout que a gente pode criar usando o grid system do Bootstrap. Eu aconselho vocês estudarem sobre grid, tá? Sobre media. Eu vou deixar também alguma referência de como você pode estar deixando a tua página ela bem dinâmica, tá? Em relação, utilizando os recursos do Bootstrap na tua aplicação, tudo bem? Vamos fazer uma comparação, que essa é a nossa primeira página. Observe que aqui a gente já consegue expor os nossos componentes, tá? Mas infelizmente eles não têm estilo algum, porque esse não é o papel do JSF, dar estilo, dar uma bela aparência nos componentes, é simplesmente dar uma maior agilidade, né, em relação aos componentes na parte comportamental, que a gente vai estar conhecendo ao longo dos vídeos. Mas se você quiser deixar a sua página mais bonita, você também tem plugins, né, ou ferramentas que implementam o JSF, como a gente vai conhecer lá na frente o Prime Face. Mas se você for usar o JSF nativo, simplesmente para criar uma páginazinha rapidinha, tá, sem tanta complexidade, você simplesmente pode incorporar o Bootstrap na tua aplicação. E foi a ilustração que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Eu vou clicar aqui que é nesse componente do JSF, que é o H-Link, que esse componente ele é um link, tá, que ele está relacionado a uma outra página que tem na nossa aplicação. Só para a gente não perder o gancho aqui de conhecer mais um componente, eu vou mostrar aqui para vocês que nossa tela de componentes a gente tem esse H-Link. Então,
vamos localizá-lo, que para definir um componente sendo do JSF, sendo um link, todos os componentes JSF, né, no caso na parte de components, ele começa com o prefixo H dois pontos. Então, assim como um input, como um button, a gente também tem um link, que esse link ele vai ter um value, que esse value vai ser o rótulo do nosso valor que vai ser exibido na tela, e essa propriedade outcome, ela corresponde, vejam bem, a um arquivo chamado bootstrap, que corresponde a um arquivo que está no mesmo diretório do nosso componentes, né, que é um arquivo .xhtml. Então, o próprio JSF ele já identifica que nós vamos tentar direcionar para essa página Bootstrap com um arquivo com a extensão .xhtml de mesmo nome. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui e essa é uma aplicação, tá? JSF, obviamente, com agora utilizando o potencial do Bootstrap para deixar a nossa aplicação mais elegante, como eu falei. Então, vocês podem observar que com uma simples biblioteca a gente consegue ter uma grande produtividade em determinar, em definir a aparência da nossa aplicação. Tá? Aqui vocês observam que a gente já tem uma barra de navegação. Se vocês vierem aqui, provavelmente vocês vão encontrar exemplos, né? Navbars. Tá? Então, eu aconselho você que é mais na parte de design, que não quer ter trabalho em deixar a tua aplicação, o teu site mais elegante, explore o Bootstrap para dentro da sua aplicação. Você vai ter uma grande produtividade em relação a isso. Tudo bem? E aí, eu tenho aqui, assim como eu tinha o nosso link aqui, eu também consigo aplicar links. Observem que aqui eu vou agora voltar para a nossa página através de um link, não voltando aqui na nossa página ou colocando a página na nossa URL. Aqui também a gente consegue aplicar a navegabilidade das nossas páginas. Além de valores de primeiro nível, a gente também o próprio Bootstrap ele já nos oferece o menu, né, em segundo nível e assim sucessivamente. Então, isso não é JSF, tudo bem? Isso é Bootstrap que está nos dando essa facilidade. Quando eu venho aqui, eu consegui montar esse formulário em forma de grade, que para nós é um dos recursos que mais a gente vai utilizar. Vocês observam que alguns campos eles são maiores, menores, outros são de mesmo tamanho, tá? E assim sucessivamente. Uma coisa que vocês têm que avaliar é a questão do grid systems do Bootstrap, como mencionado. Mas como a gente aplica esse grid systems nas nossas aplicações ou nas nossas páginas? Bem, aqui eu estou na nossa página Bootstrap, que já tem o nosso formulário, e vocês observam que cada div que compõe, vamos supor, uma linha ou um bloco de, de componentes, tá? Aqui imagina que esse escopo aqui é aquele bloco, que é um form control, ok? Esse form row, que aqui eu tenho duas divs que dizem que são grupos, né? Que esses grupos vão ter os labels e os inputs, tá? E aqui eu estou dizendo que o meu form group ele vai consumir 12, vamos supor, 8/12, tá? Que é 12 oitavo da minha página, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que cada linha ela corresponde a 8 divisões, a 8 células, a 8 grades que compõem o total de 100% da nossa página. Então, para eu dizer que eu vou ter essa nossa apresentação, essa nossa perspectiva, eu estou consumindo que cada parte dessa corresponde, a soma dessas grades corresponde a 8 blocos de um conjunto de 12 blocos. Tá? Então, aqui eu posso, se eu quiser colocar os componentes da mesma linha com o mesmo tamanho, eu simplesmente somo os componentes que estão dentro de uma linha, que é o form row, tá? E aí esse total tem que ser equivalente a 12. Vamos ver se refletiu alguma alteração na nossa página. Ok, observem que com o uso do Bootstrap a gente já consegue deixar a nossa página um pouco mais dinâmica. E se eu vim aqui simular que eu estou navegando de um componente ou de um dispositivo móvel, observem que ele já renderizou, ele ajustou os nossos componentes inline. E o nosso menu ele fica disponível através desse nosso botão apresentado.